Atente para a leitura da palavra do Senhor, que servirá de desafio, de consolo, de conforto, para que você, irmão, irmã, como família, como igreja, continue proclamando: o Senhor está no trono. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor reina, está vestido de majestade. Sim, o Senhor está vestido de majestade e armado de força. O mundo permanece firme e não será abalado. Teu trono permanece desde os tempos antigos. Tu existes desde a eternidade. As águas subiram, ó Senhor. As águas rugiram como um trovão. As águas levantaram ondas impetuosas. Mais poderoso que o estrondo dos mares, mais poderoso que as ondas que rebentam na praia, mais poderoso que tudo isso é o Senhor nas alturas. E o versículo 5 diz assim: teus preceitos soberanos não podem ser alterados. Teu reino, Senhor, é santo para todo sempre. Na Ara diz assim: a tua casa convém a santidade. O Senhor está no trono. Vamos orar? Converse com Jesus para que esta verdade ela possa continuar sendo significativa para todos, hoje, amanhã e assim nos demais dias deste ano. Ó Deus glorioso, nos encontramos aqui diante da tua santa e augusta presença, num momento especial de celebração, de gratidão, de ser alimentado pela palavra, de aclamar a presença desse Deus glorioso que está aqui, a presença do Deus glorioso que nos usa para irradiar aonde nós estamos o senhorio dele. Então, Senhor, continue falando ao nosso coração. Continue evidenciando que o Senhor é Deus, é o Senhor. E assim oramos no nome dele. Amém e amém. Então, meus amados irmãos, nós vivemos em dias difíceis. Vivemos em dias em que uma marca desses últimos 40 e poucos dias, podemos dizer, a imprevisibilidade, caos, chuva, alguns acidentes que notariamente não aconteciam nos anos passados, mas começou a acontecer e estão nas mídias, as tempestades. Então podemos entender que o mundo, os dias em que eu vivo e você vive, passa por instabilidades, imprevisibilidades. Nós podemos observar nesse contexto de guerra, ainda não terminou a guerra da Ucrânia com a Rússia, nós podemos ver que aquela confusão ali no Oriente Médio, e em inúmeras situações parece que o mundo está desabando, parece que o mundo está entrando num processo de, segundo alguns entendem, o relógio do Apocalipse, não sei se você já leu, o mundo está desorganizado, e a pergunta é essa que fica: quem está no controle de todas as coisas? E quando nós olhamos para a vida da igreja, nós também começamos a pensar em inúmeras situações. Tantas situações que estranhamente teológicas acontecendo. É como se nós estivéssemos na praia e você ali, junto com sua família e com seu filho, fizesse aquele castelo e de repente uma pessoa chegasse ali e chutasse o castelo e de repente aquele castelo desmoronasse, ou como a onda veio de modo violento e derrubou aquele castelo. Enfim, os dias que nós passamos são dias de caos. São dias imprevisíveis, são dias nos quais nós não sabemos o que será amanhã, o que vai acontecer com a nossa vida. Por isso, meus amados irmãos, como salmista, no Salmo 93, a melhor coisa que nós podemos fazer como esse salmista, em meio à insegurança, em meio ao medo que se instala na sua vida, no seu lar, na área profissional, nesse momento em que não sabemos mais o que fazer, nós devemos ler estas palavras que estão aqui inspiradas no Salmo 93.
Independentemente do caos, independentemente das chuvas, das tragédias ou das situações que envolvem o mundo, o Senhor está no trono. O Senhor está no trono. E creio que a maneira de enxergar o mundo, como nós usamos uma expressão cosmovisão reformada, a lente que nós devemos usar é a lente dos princípios, preceitos e valores da palavra de Deus. Enquanto os semeadores do caos estão aí, nós lendo o Salmo 93, o nosso coração se aquieta, nós colocamos essa lente, passamos a enxergar o mundo, vendo Deus agindo, vendo a majestade de Deus, vendo Deus cuidando da sua igreja, vendo o Senhor ampliando os espaços da igreja, vendo o Senhor colocando sonhos na vida do seu povo, das famílias, vendo a sua igreja cheia de vida, de alegria, de satisfação, porque ela serve ao Rei dos Reis, porque ela adora aquele que está no trono, porque ela entendeu que somente aquele que está no trono é digno de toda adoração. E o mundo vai continuar com todas essas peripécias, boas ou ruins, mas Deus está no trono. Para você entender de modo simples, o Salmo 93 está falando desse rei. Está falando de um rei que reina. Está falando de um rei que reina, que é amável. Está falando de um rei que não é déspota, mas está falando de um rei que acolhe os quebrados, machucados, os entristecidos, aqueles que enfrentam as dores da alma. Está falando de um rei que fez esse universo, o mundo, ainda que haja tragédias, ainda que chova demais em um lugar ou de menos em outro, ele continua sendo rei, ele continua sendo Deus. E aí, aquilo que é precioso para nós, a providência de Deus ao longo dos dias vai nos alcançando. Ler esse salmo, meu amado irmão, é você reconhecer. Ler esse salmo é você obedecer o Senhor que tem todas as coisas. É você, mais uma vez, dizer quão bom é amar a Deus, quão bom é viver em comunhão aqui uns com os outros, quão bom é cantar, quão bom é celebrar a Deus, porque Ele está no trono. E se Ele está no trono, o nosso coração se aquieta, o nosso coração se acalma. E amanhã, segunda-feira, quando você estará indo para ou escola, faculdade, para o seu local de trabalho, você vai aclamando: o Senhor está reinando. Em face de inúmeras circunstâncias que eu tenho de resolver e que são decisivas para o meu trabalho, para a minha atividade, eu estou seguro porque o meu Deus, Ele é Rei. Mas é um Rei que me ama, é um Rei que se preocupa comigo, é um Rei que me preenche por completo na pessoa amada de Jesus, é um Rei que está presente em mim na presença plena daquilo que cremos do Espírito Santo de Deus. Então, este salmo, o verso 1 e 2 está falando do rei. O verso 3 e 4 é a circunstância, as batalhas que acontecem. O versículo 5 fala do reino, da igreja, da casa, do templo. Então, nós podemos ver que o verso 1 e 2 mostra um rei vestindo-se para uma guerra. O versículo 3 e 4 nós podemos entender, é o rei diante da guerra descrito, é esse rei que tem êxito, é esse rei que vence o inimigo. E o versículo 5 deste salmo nós podemos entender, ele não somente lança os fundamentos do reino, mas ele é também o construtor do reino, o edificador do reino. Por isso, nesta noite, marque na sua Bíblia: o Senhor ainda está no trono. Por quê? O Senhor reina com majestade, por isso Ele está no trono. O Senhor reina, pois o mundo e o trono estão estáveis. E é interessante a gente observar para esta linguagem de rei, de trono, de estabilidade. Porque, como mencionei no começo, as instabilidades que circundam a nossa vida, ou que têm acontecido, nos leva a um tempo de incertezas. Mas nesta noite, amado irmão, amada irmã, que o Salmo 93 possa aquietar o seu coração e você continuar aclamando:
o Senhor a quem eu sirvo. Há 20, 10, 15, eu cheguei hoje na igreja porque eu sei que o meu Senhor está no trono e Ele reina com majestade. Por isso, o verso 1 fala-nos da proclamação desse rei. É uma declaração, está falando daqueles do nome de Deus, do Yahvé, o Senhor, o eu sou, aquele que reina, aquele que é Senhor, aquele que conquistou, aquele que é verdadeiramente o autor de todas as coisas, aquele que está presente. Então todos os povos, todas as nações fazem essa declaração: o Senhor reina com majestade. Por isso o seu trono, essa é a linguagem que está aqui, o Senhor está vestido de majestade, Ele reina com majestade, Ele é armado de força. É esse Deus que nós tememos, é esse Deus que cuida da sua igreja, é esse Deus que cuida de você, é esse Deus que está com você na labuta, em dias bons, em dias ruins. A mim e a você, como súdito desse rei, nós devemos reafirmar: o Senhor reina, o Senhor reina. Mas e as confusões que estão acontecendo no Brasil, na nossa cidade, no mundo, em meio, na maior igreja que nós temos, que é a nossa casa? O Senhor reina. E haverá um momento que Ele vai dar um basta nessas coisas. Por isso Ele reina com majestade. É o que está aí na sua Bíblia, na tradução NVT Ora Lida, ele diz: o Senhor está vestido de majestade. Nós estamos falando de um rei qualquer, nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de um Deus que se volta para nós, pecadores, se volta para aqueles que em Adão romperam, são desobedientes, para aqueles que em algum momento da existência quebra ou deixa de reconhecer que o Senhor reina. Então, Ele reina. E por isso, quando Ele reina, o nosso próprio texto diz: Ele está vestido ou se reveste de majestade e de poder. Você conhece um rei? Os reis da atualidade, eles têm poder. Ele se reveste daquilo que alguns estudiosos chamam o reino, e o rei não é uma pessoa, é um ente público. É um ente no qual tem todas as deferências que deve haver para chegar, para conversar. E diferentemente o nosso Deus, ele é desse rei, desses reis da nossa época. Porque você a qualquer momento você pode falar com Ele. A qualquer momento você pode dizer: Senhor, eu estou aqui. A majestade do nosso Deus não impede, ou não nos separa, ou deixa a criatura lá e Ele aqui. Não, pelo contrário, Ele nos traz para perto de si. Não há criatura que tão distante não possa dizer: Senhor, eu careço, eu preciso de um abraço do Senhor. Por isso, quando Ele se reveste de majestade, é nesse sentido: Ele tem poder, Ele é poderoso, e Ele é o único capaz de vestir a si mesmo, mas Ele também é aquele que olha para você. Deus é o Rei, é aquele que cuida de cada detalhe da nossa vida, da nossa caminhada. E por isso eu te pergunto nesta noite: o Senhor está no trono e Ele reina. O Senhor está reinando em teu coração? Ou será que no teu coração você já colocou um trono e aqui já enumerou, colocou deuses? O Senhor ainda está no trono. Mas também podemos entender que Ele reina com majestade na medida em que Ele se prepara para a guerra. Ele cinge, Ele aperta o cinto e diz: armado de força. Quem é esse rei? Se você ler o Salmo 24, diz: ao Senhor pertence a terra, e depois no responsivo a multidão e os outros respondendo: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte, o Senhor todo-poderoso. E ali as expressões do Deus todo-poderoso se repetem, porque o salmista quer trazer para nós o seguinte: apesar do caos,
O Senhor é poderoso. O Senhor, Ele arma, Ele é armado, Ele está firme. Então, Ele se prepara para essa guerra. E por isso, esse rei é um rei que lança os fundamentos da terra, conforme está no versículo. O mundo permanece firme e não será abalado. Já imaginou tantas circunstâncias que esse mundo já passou? Seca, fogo, terremotos, inúmeras circunstâncias, não do passado, mas trago à sua memória o ano passado, os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, aqui na nossa região. Foram dias difíceis, mas o salmista está dizendo, o Senhor, o mundo permanece firme e não será abalado. Por isso, o Senhor reina com majestade. Por quê? Porque o Senhor, Ele fundou o mundo e o trono de Deus permanece. É singular essa expressão, o trono de Deus, porque muitas vezes nós afirmamos crer em Deus, porque muitas vezes nós afirmamos que a nossa vida pertence ao Senhor Jesus, nós afirmamos que o Espírito Santo nos preenche, mas na maioria das vezes eu procuro fazer as coisas do meu jeito, e quando tudo dá errado, aí nós nos voltamos para o Senhor, e aí já é tarde, porque muitas vezes aquele que reina com majestade, ele também quer participar. Por isso, o verso 2, como mencionei, o teu trono permanece desde os tempos antigos. E aqui traz algo que, como igreja, como família, como aquele que é um discípulo de Jesus, nunca deve esquecer. Tu existe desde a eternidade. Está falando da pessoa de Deus, está falando da comunidade perfeita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está falando de que não precisou de nada para existir, que Ele é poderoso antes que houvesse mundo, antes que houvesse caos, Ele é. E por isso o trono, Deus já reina, por isso o trono permanece. Que esta expressão possa causar em nós conforto, possa tirar do nosso coração as angústias e crer que apesar de tudo que passamos ou vamos enfrentar, Deus está no trono. Teu trono permanece desde os tempos antigos. Leia um pouco sobre a história e você vai descobrir que impérios surgiram, dominaram o mundo, mas deixaram de existir. No nosso mundo atual, homens poderosos se levantam e declaram que nós somos mais poderosos. Mas uma partícula invisível, uma gordurinha, ela pode dar um fim naquele, ou ela pode deslocar. E aí aquele que se declara poderoso não tem como mais falar, porque ele vai prestar contas do que fez diante de Deus. Então, em primeiro lugar, o Senhor reina com majestade. O mundo e o trono estão estáveis, e por isso a igreja segue. O Senhor ainda está no trono. O verso 3 e o verso 4 nos diz que o Senhor reina com poder. O que nós queremos dizer com isso? O Senhor é mais poderoso do que o mar revolto. E aqui, quando nós falamos do mar revolto, falando da batalha, nós estamos falando de rios. Ou se você lembra de Noé, nas águas violentas, ou se você um dia estiver na praia e não tiver a plaquinha, e você observar que hoje sempre aquela praia foi tranquila, e você resolve fazer uma caminhada com o seu querido ou com a sua querida, e de repente você avisa, olha, cuidado, a coisa aqui não está fácil não, e vai conversando, de repente vem aquela onda e te pega desprevenido. O que acontece? Você sai de lá, me ajuda, e é disto que o salmista está falando. O mar
revolto, essas ondas impetuosas, essas águas que podem nos derrubar a qualquer momento, ou derrubar o seu castelo de areia que você fez, ou aqueles brinquedos ali na praia. É disso que o salmista está falando. O Senhor é mais poderoso do que as águas. E você sabe muito bem o que uma água, um reservatório, quando estoura ou se arrebenta, pode fazer. Por isso, meu amado irmão, creia e descanse nessa verdade. O Senhor é mais poderoso do que as muitas águas. E águas na Bíblia tem um sentido de caos, tumulto, rebelião, ou daqueles que se levantam. Tem o sentido da desobediência. Ou seja, um inimigo ousa levantar contra o Rei do universo. Alguém ousa levantar-se contra aquele que é mais poderoso do que as águas. E não se assuste que muitas vezes as águas tumultuosas também chegam em nossa casa. Tudo está caminhando bem, de repente, naquele exame de rotina que você vai retornar ao seu trabalho. Há uma coisa estranha, aparece que o médico não consegue decifrar, ou manda para um outro amigo e a coisa vai caminhando. Alguma coisa aconteceu. E aí aquela circunstância gerou um tumulto no seu lar. Gerou um tumulto na sua vida. E agora você tem de lidar com aquela nova situação familiar. Você passando por aquele momento. Mas o Deus que é mais poderoso do que as muitas águas, é o Deus que vai prover cuidado, livramento, vai te colocar pessoas certas para te orientar. Assim como esta igreja está orando por aquele irmão que vai fazer o seu tratamento, vai te colocar alguém que tem as habilidades necessárias para prover o que nós chamamos o milagre no ordinário. Então é esse Deus que nós cremos, é esse Deus que faz com que a igreja continue, é esse Deus que está acolhendo esta igreja, recebendo, dizendo: vão em frente, meu povo, porque eu sou o Senhor mais poderoso do que as muitas águas. Não desanimem, não parem, vão, façam discípulos. Então o que nós temos aqui, e o salmista ele frisa 3 vezes, aparece a expressão: olha, as águas subiram, ó Senhor, as águas rugiram como trovão, as águas levantaram ondas impetuosas. É o tumulto, é a rebelião, é a catástrofe que acontece. Então a Bíblia está dizendo que o tumulto pode acontecer, mas há alguém que é mais poderoso, há alguém que é presente, e o nome dele é Deus. Talvez você saiba, da história de Jesus no Mar da Galileia e os discípulos. Aquele momento que aquele lago estava revolto, Jesus conversa imediatamente. Se você ler, no Evangelho de Marcos, tudo se acalmou. É esse. Jesus também é o Deus encarnado mais poderoso do que as muitas águas. E a presença dele em nós também nos capacita para que ao longo desses dias possamos continuar testemunhando, servindo aqui na igreja, servindo aonde Deus tem nos colocado. E aí o versículo 4 diz assim: mais poderoso que o estrondo dos mares, mais poderoso que as ondas que rebentam na praia, mais poderoso que tudo isso é o Senhor nas alturas. Do que nós estamos falando? De Deus. Do que nós estamos falando? Daquele que é mais poderoso, daquele que é altíssimo, daquele que derrotou, daquele que venceu, daquele que é Senhor e continua sendo Senhor. E aqui nós podemos lembrar daquele que na cruz venceu. Jesus Cristo, Deus encarnado, vence na cruz, mas no terceiro dia ele ressuscita, e por isso nós o celebramos. Ele está no trono. E vamos lembrar, você já recebeu muitas vezes aqueles comentários que dizem assim: a Páscoa, aquele comentário que diz que Jesus está no trono, a manjedoura está vazia,
A cruz está vazia. Jesus está no trono. Naquele período de Natal, nós devemos reafirmar essa verdade sempre, não somente nestas datas, mas reafirmar sempre que Jesus é o rei que vai até a cruz, é o rei que toma o lugar dos seus súditos, morre, mas também experimenta a morte, é sepultado, no terceiro dia ele ressuscita, e depois, conforme Atos registra, ele vai aos céus e ele está assentado no trono. É o que João nos apresenta lá em Apocalipse. Ele vê o Senhor assentado no trono. Se você gosta daquelas literaturas, por exemplo, Daniel, capítulo 7, aquelas literaturas apocalípticas, leia Daniel capítulo 7, fala do chifre que saía e tal, naquele mundo de confusão. O versículo 8, 9, 10 e 11, Daniel diz assim, ele vê o trono de Deus, o trono descendo. E ele vê o ancião de dias. E ele, aquela cena assim, e ele vê o fogo saindo do trono. E depois, quando termina essa fala referente ao Senhor, que é mais poderoso do que as muitas águas, e ele abriu o livro. O que Daniel vê na visão, o Senhor é mais poderoso que as muitas águas. Por isso ele reina. Por isso ele está no trono. Por isso ele é rei. Por isso ele é rei que acolhe os súditos quebrados, machucados, aflitos e afligidos pelas dores da alma, por crises financeiras, por problemas, conflitos pessoais, de vocação, inclusive com aquela indagação. Senhor Jesus, eu já servi o Senhor demais, eu não tenho mais o que fazer. Não. Se você anda e pensa assim, lembre-se, esta igreja tem espaço para você servir ao Senhor em inúmeras frentes, e saiba que não é qualquer água pequena ou uma água um pouco maior que vá deixar, não. O Senhor é mais poderoso do que as muitas águas. Por isso o Senhor está no trono. E nós vamos entender porque Ele está no trono, porque Ele é o rei do seu povo. Você conhece um rei assim? Você conhece um rei que olha para você? Você conhece um rei que sabe o seu nome? Você conhece um rei que preocupa com o seu desenvolvimento? É isso que o salmista está nos dizendo. O Senhor é o rei do seu povo. Em outras palavras, podemos entender que Ele é o rei edificador, o Senhor é o rei construtor do seu povo. Celebramos o Senhor que há 62 anos está edificando, construindo a sua igreja. E esta igreja, ao longo desses anos, experimentou momentos de crescimento, superou, enfrentou lutas. Essa igreja semeou o evangelho, irmãos e irmãs que vieram e passaram aqui, foram para outras cidades, voltaram para os seus lares de origem, levando o evangelho, porque quando vieram estudar em São Carlos, não conheciam Jesus, e quando foram novamente para sua casa exercer a profissão, eles voltaram cheios da presença de Jesus. O Senhor é o edificador da sua igreja. Ele é o rei que vence as águas mais poderosas. Ele é o rei que não tem ambição. Ele é o rei que não luta pela coroa, porque, como mencionei no início, o coração da igreja pulsa pela comunhão, pelo cuidado mútuo, para que nós continuemos testemunhando de Cristo ao mundo. É isso que é a igreja. Ele é o edificador, Ele é o construtor. E por isso Ele fez aquela batalha que eu e você não tínhamos as condições. Ele derrotou o nosso inimigo Satanás, e Ele nos revestiu e nos encheu com a presença do seu doce Espírito Santo. E agora, você pertence a Ele. Você agora pertence a Ele, porque Ele é o rei do seu povo.
porque Ele é o rei desta igreja. Ele é o rei da igreja presbiteriana de Brotas. Ele é o rei, nós somos apenas súditos que o servem. E assim nós devemos servir com alegria, com satisfação, porque mutuamente nós nos edificamos, porque mutuamente nós encorajamos um e outro. Então, o nosso Deus é um Deus que nos ensina a prosseguir na nossa jornada, para que nos anos vindouros e seguintes possamos celebrar os atos de Deus, os atos do Senhor que Ele fez com gente simples, os atos de Deus que Ele fez por meio de pessoas que se dispuseram nas suas mãos. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor ali aonde eu estou trabalhando. Embora sou o único discípulo de Jesus, então, coloca-me, dá-me as oportunidades para que eu possa proclamar: o Senhor reina. E na segunda-feira é aquele dia em que as pessoas chegam, cada um contando das frustrações do seu fim de semana, ou outros chegam contando das alegrias que foi a sexta. O melhor dia é sexta-feira, porque sexta-feira, depois das 6 até meia-noite, até 11h49, 59, é o tradicional happy hour. No sábado, a gente entra naquele modo de fazer as coisas. No domingo, vem a tristeza. E na segunda, você tem de encarar o seu chefe. E aí você chega lá daquele jeito. Como discípulo de Cristo Jesus, chegue no seu trabalho proclamando: o Senhor reina. Ele reina com majestade. Ele reina porque Ele é mais poderoso do que as muitas águas, do que o tumulto, do que os problemas que eu tenho de resolver aqui. Porque Ele é o rei da minha igreja, e a minha igreja pertence a Ele. Eu sou uma parte desse organismo vivo. Então é isso que Deus nos ensina. Ele é o edificador. Embora haja falhas, Ele continua edificando. Ele usa essa palavra para trazer alento e corrigir as nossas maneiras equivocadas de viver e de pensar. Ele se mostra como o Rei Todo-Poderoso. E é interessante, e aqui quando fala da casa: o teu reino, ó Senhor, é santo para sempre. O governo de Deus é um governo caracterizado pelo cuidado dele. O reino dele permanece. Essa igreja, embora em meio a tantas lutas e desafios, ela segue. Em meio às perseguições veladas ou explícitas, ela segue, ela não para. Ela continua fazendo aquilo que Paulo, lá em Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11, quando nós lemos ali, falando que todo joelho se dobrará, todo joelho confessará que Jesus é o Senhor. Mas antes, lá há uma expressão que diz assim: Jesus, o nome que está acima de todo o nome. Por isso, Ele é o Rei que reina. É o Senhor que reina. É o Senhor que está no trono reinando. As pessoas, o mundo e até algumas denominações tentam estar acima do próprio Deus. Mas em algum momento da história, Deus vai trazer: eu sou o Rei. E como Rei, eu estou reinando. Então, meu amado irmão, nós aqui celebramos a Deus. Nós aqui aclamamos o senhorio de Cristo Jesus. E nós reafirmamos a ação do Espírito Santo de Deus em nós, porque neste período de existência da igreja, ela proclama e continuará proclamando: o Senhor está reinando no trono. E a ênfase do trono é o seguinte: o caos, a imprevisibilidade, as incertezas acontecem, o Senhor está reinando no trono. Isso que acontece não faz com que Ele deixe de ser Deus. Então, meu amado irmão, se você, ao longo desses dias passados ou vindouros, está atolado em desesperança, se está decepcionado, se encontra ferido,
se encontra passando por perdas, está cansado, nós estamos em fevereiro, 9, já estamos cansados, estamos querendo que dezembro chegue e janeiro do outro ano chegue, porque é férias. Quem aqui já não está desse jeito? Se você está assim, lembre-se, o Salmo 93 diz que o nosso Deus, Ele traz alento, e Ele diz: eu sou o Senhor que reina com majestade. Eu sou o Senhor que reina mais poderoso do que as muitas águas. Eu sou o Senhor, o Rei edificador desta igreja. Então, reanime-se, renove-se no Senhor, e que essa palavra do Senhor alcance a nossa vida e nos leve a continuar proclamando, que já foi cantado, lido e mencionado aqui. Quando olhamos para este salmo, não podemos esquecer de falar que Jesus é o Rei majestoso, que reina com majestade hoje na minha vida, na vida da igreja. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, e Ele usa você para buscar os perdidos e aqueles que estão cansados. Mas também não podemos esquecer, assim como nós afirmamos que o Senhor está reinando no trono, mas Jesus é o Rei poderoso, é o Rei que acalma os tumultos que há no teu coração. É o Rei que nos perdoa, é o Rei que nos recebe machucado e sara cada ferida e diz: vem cá, meu filho, vem cá, vocês, família, vem cá, meu casal, porque eu quero tratar vocês. E por isso afirmamos que nosso Deus reina, o Senhor está reinando no trono, porque Jesus é o Rei justo e edificador da sua igreja. E por isso não há nada melhor do que a gente, no dia de hoje, continuar depositando a nossa esperança nele, e não nos reinos, e não na minha capacidade, e não naquilo que eu sei fazer, e não na minha profissão, não no meu dinheiro, não no sistema governamental e doutrinário da nossa igreja. Mas coloque a sua esperança em Jesus. E quando você olhar o mundo que envolve você, ou a sua casa, lembre-se, olhe a partir da cosmovisão, coloque a lente da cosmovisão bíblica e reformada. O Senhor está reinando e Ele está no trono. Por isso, Ele reina. Então, se você nesta noite perdeu o encanto por esse Rei, se você nesta noite, mas sabe aquela história, eu sei tudo o que acontece no culto, sei tudo que, inclusive que o pastor visitante vai falar. Se a gente entrou nesse modo operacional, mecânico, queria te conclamar nesta noite. Volte-se para o primeiro encontro que Jesus teve com você. Lembra como foi? Lembra como você era, vou usar uma expressão, fervorosa? Lembra como você falava desse Rei que reina no trono, que está sentado no trono com tanta satisfação e que hoje já sumiu dos teus lábios? Então, continue se conhecendo e se encantando com o Senhor que reina com majestade, com o Senhor que reina com poder. Continue conhecendo e encantando-se com o Senhor que reina, edificando essa igreja para que ela se mantenha santa e ame o Deus que a comprou naquela cruz. Continue dando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você tem proclamado essas verdades como parte integrante desta igreja? A minha oração é que a Igreja Presbiteriana Filadélfia de São Carlos continue reafirmando: o Senhor ainda está no trono. Que os atos que esta igreja realizar ao longo dos anos vindouros ou dos dias futuros, plantando igrejas, revitalizando, semeando o evangelho aqui nesta cidade, seja evidenciado: o Senhor ainda está no trono. Vamos orar? Feche seus olhos. Se essa verdade é uma verdade que muda
porque ela muda a disposição, ela nos traz a certeza de que esta igreja, ela é conduzida por aquele que está reinando. E diz: Senhor, eu quero continuar fazendo parte. Eu amo esta igreja. Eu amo servir o Senhor aqui. Não somente servir, mas eu quero que o Senhor dê ou abra as portas para que eu possa falar a outros que não te conhecem, que na minha igreja o Senhor é rei e está no trono. Senhor, celebramos os atos gloriosos, os atos de poder e de ação que o Senhor fez na vida desta igreja e continuará a fazer na vida de cada membro e daqueles que o Senhor vai mandar, daqueles que essa igreja vão buscar nas ruas ou em situações deploráveis ou mesmo num vazio espiritual que só Jesus pode suprir. Então, capacita do menor até o mais experiente a ser aquele que proclama: o Senhor está reinando no trono. E por isso queremos que você se encontre com Ele e Ele encontre você. No nome de Jesus oramos. Amém.